A esposa famosa teme que eu a traia após o casamento. Na verdade, a casa está cheia de câmeras escondidas. E ainda está transmitindo ao vivo. No entanto, eu não sabia de nada. Naquele dia, quando minha esposa saiu de casa, eu rapidamente enviei uma mensagem de voz. Minha esposa já estava no trabalho. Você pode vir. Assim que terminei de falar, o chat da transmissão ao vivo explodiu. Eu não acredito. Eu sou realmente um canalha. Eu realmente tenho uma esposa tão bonita. E ainda assim quero trair. Trair. Nesse momento, Vei, que estava no caminho, olhou para o celular com uma expressão gelada. Eu fui enganada? Eu só tive coragem de fazer a transmissão ao vivo porque tinha total confiança. Não esperava que eu fosse tão fraco diante do teste. Nesse momento, meu celular tocou. Eu abri a mensagem de voz. Uma voz feminina muito agradável saiu. Ok. Eu chego em 15 minutos. Essa mensagem de voz também deixou o chat da transmissão mais animado. Parece que é verdade. Essa mulher está bem apressada. Ela chega em 15 minutos. Estou realmente curioso para ver como essa mulher é. Nesse momento, Vei também estava ansiosa. Queria desesperadamente correr para casa e rasgar a mulher do chá verde. Ao ver isso, o diretor do programa tentou confortá-la. Talvez não seja como você está pensando. Não se preocupe tanto. Vei olhou para a transmissão ao vivo com uma expressão fria. Os fãs na sala de transmissão, ao verem a expressão fria de Vei, começaram a enviar mensagens de conforto. Vei parecia não ter visto. Ela olhava fixamente para a imagem de mim na tela. Ela ainda não conseguia acreditar na minha coragem. Como eu tinha coragem de chamar alguém para casa. Não tinha medo de ela voltar de repente. Nesse momento, eu na tela de repente peguei o celular e liguei para Vei. Vei estava com uma expressão fria, mas ainda ajustou o tom. Atendeu o telefone como de costume. Marido, tem algum problema? Não. Só queria saber se você chegou bem ao trabalho. Vei ouviu o que eu disse. Seu rosto ficou ainda mais frio. Antes, ela ficaria muito tocada. Mas agora, Vei está com a expressão como gelo. Neste momento, eu não estou ligando para ela por preocupação, mas sim para evitar que ela volte para casa de repente. Vei está tentando controlar suas emoções. Eu cheguei na empresa. Estou prestes a ir para uma reunião. Não vou falar mais agora. Tudo bem. Chegou. Isso é bom. À noite, pedi comida para entrega. É tudo que você gosta de comer. Eu disse sorrindo. Depois de 2 frases, eu desliguei o telefone. No estúdio de transmissão, os comentários estavam voando. Eu vou denunciar. Dava para ver que era um veterano. Esta ligação é para confirmar se Vei vai voltar para casa de repente, certo? Na sala de controle da transmissão, o assistente olhou para Vei, com a expressão fria, e perguntou: Irmã Vei, ele normalmente te liga assim? Vei respondeu, rangendo os dentes. No mínimo, 10 dessas ligações por mês. O assistente ficou completamente confuso após ouvir isso. Tão frequente. O diretor ao lado também ficou confuso. Ele tem 6? O chat da transmissão ao vivo explodiu. Mensagens de homens ruins voavam por toda parte. Também havia quem dissesse que se Vei se divorciasse, ele estaria disposto a assumir. Claro que eu não sabia de nada disso. Neste momento, eu havia acabado de ferver uma chaleira de água. Estava no sofá mexendo no celular. Não demorou muito para o toque da campainha soar. Esse som da campainha fez o chat da transmissão instantaneamente silencioso. A mulher chegou. Vei na sala de direção também apertou os punhos. Olhos fixos na tela. Eu sorri ao abrir a porta. Entre rápido. Coloquei um par de chinelos no chão. Então, uma bela mulher alta com cabelo longo entrou na sala. A mulher se inclinou para calçar os chinelos. A posição inclinada era ainda mais graciosa e sedutora. Então ela se sentou ao meu lado. Ao ver o rosto da mulher, no chat da transmissão, os comentários começaram a fluir novamente. A pessoa é muito bonita. Saia justa. Meu favorito. Vei no estúdio de direção viu essa cena. Seu rosto instantaneamente ficou pálido. Essa garota parece ter uns 25 ou 26 anos. E é tão bonita. E pensando na mensagem de voz que enviei antes. Neste momento, ela já está certa de que eu trai. Vei gostaria de ir para casa e me questionar imediatamente. Ao ver a situação, o diretor ao lado rapidamente tentou confortá-la. Vei, não se apresse. Vamos ver qual é a situação. Vei não disse nada. Com um olhar frio,
Ela fixou os olhos na tela. A mulher na tela me olhava com impaciência. Egg Record Egg 7. Sempre assim. Quando poderei te procurar abertamente? Eu disse sorrindo. Rápido. Daqui a um mês, você chegará abertamente. Eu falarei abertamente com Vei Vei. Na hora, não precisaremos mais ficar assim, às escondidas. O que eu disse foi ouvido pelos fãs da transmissão ao vivo. Mas, ao ouvir, teve outro significado. Parece que ele vai se divorciar da Vei Vei. A Vei Vei é tão pobre. Vei Vei, não chore. Vei, na sala de controle, não conseguiu conter as lágrimas. Ele vai se divorciar de mim? Seu idiota! Vei chorava enquanto xingava. O diretor ao lado passou um lenço de papel. Vei, não chore agora. Já que ele quer se divorciar de você, primeiro pense na divisão de bens. Vei não conseguia ouvir. Enquanto enxugava as lágrimas, ela olhava fixamente para a tela. Neste momento, Jian Yui na sala ficou um pouco surpresa ao ouvir o que eu disse. Ele quer mesmo ter uma conversa franca com sua esposa. Eu acenei com a cabeça. Jian Yui me conheceu há 5 anos através do avô dela. Ela só sabe que o avô a respeita muito. Ela também perguntou ao avô por que ele me respeita tanto. Mas o avô dela também é bem enigmático. Ele só disse que eu sou uma pessoa incrível. Jian Yui perguntou surpreso. Eu sei que você é o primeiro lugar no exame nacional. Ou professor da Universidade de Wudalkou. Você ainda tem algo a revelar para sua esposa? Me conte. As palavras de Jian Yui fizeram o chat explodir. Isso é só conversa fiada, né? O primeiro lugar no exame nacional se tornou programador? Professor da Universidade de Wudalkou. É muito falso. Esse discurso não é nada original. Primeiro lugar do exame nacional. Professor da Universidade de Wudalkou. Aquela é a melhor universidade do país. No estúdio, Vei e o diretor também ficaram chocados. O diretor, perplexo, perguntou a Vei. Vei, isso é verdade? Nesse momento, Vei também não estava mais chorando. Ela percebeu que algo estava errado. Em seguida, ela limpou as lágrimas do rosto e balançou a cabeça. Não pode ser. Meu marido é apenas uma pessoa comum. Ele nunca falou sobre ser o melhor do vestibular, e muito menos ser professor da Universidade de Wudalkou. Todos esses anos, eu nunca ouvi ir à capital. As palavras de Vei foram ouvidas pelos fãs da transmissão ao vivo. Imediatamente, uma série de comentários começou a aparecer na transmissão. Triângulo preto apontando para a direita. Eu sabia que ele estava se gabando. Esse homem deve ser um charlatão. Tudo isso é ele tentando se enfeitar para impressionar as mulheres. Exatamente. Ele definitivamente deve ser alguém com relacionamentos bons. De repente, os fãs da transmissão começaram a fazer suas previsões. Neste momento, na tela da transmissão ao vivo, eu sorri e disse a Jian Yui. Daqui a um mês, você saberá. Agora ainda não é a hora. Jian Yui ficou ainda mais curiosa. Que tipo de identidade você realmente tem? Que tipo de identidade faz meu avô te respeitar tanto? Que tipo de identidade precisa esconder da própria esposa? Embora Jian Yui estivesse extremamente curiosa, ao ver que eu permanecia em silêncio, ela finalmente apertou os dentes e disse: 4. Então eu vou esperar um mês. Em seguida, Jian Yui olhou para mim e sorriu levemente. Você disse. Sua esposa, se souber que você é o primeiro do exame nacional, ou professor da Universidade de Wudalkou, ficaria muito surpresa? Ao ouvir isso, eu sorri e disse: tudo bem, eu acho. Comparado com a minha verdadeira identidade, o primeiro do exame e o professor não são nada demais. Neste momento, os fãs na sala de transmissão também levantaram dúvidas. Por que parece tão real? Talvez alguém deva verificar. Verificar o primeiro do exame é bem simples. De repente, muitos fãs começaram a pesquisar online. Na sala de controle, o diretor da equipe do programa também começou a pesquisar online. Passaram-se 3 minutos. O diretor olhou para as informações na tela do computador e exclamou: é verdade. Ele é o primeiro do Exame Nacional de 2018. As informações foram colocadas diretamente na sala de transmissão. Os fãs na sala de transmissão olharam para essas informações. Agarrar. Essa coisa é impressionante. O primeiro lugar do Exame Nacional. Meu Deus! Isso é muito surreal. Não pode ser, é realmente o primeiro lugar do Exame Nacional. É verdade. Eu também verifiquei. Vei ao lado também ficou chocada. Ela olhou fixamente para as informações na tela. Não pode ser, é mesmo o primeiro lugar do Exame Nacional.
O diretor ainda está verificando minhas informações. Encontrou um vídeo da entrevista que me fizeram em 2018. No vídeo, o repórter me pergunta sobre o que é ser o primeiro lugar do exame nacional. Eu respondi calmamente. Era algo esperado. Eu sempre fui um aluno excelente, em termos de notas, exceto por língua portuguesa. Nas outras matérias, sempre tirei nota máxima. Minhas palavras deixaram o repórter sem resposta. Neste momento, os fãs na transmissão ao vivo também viram aquele vídeo da entrevista. Uau! Esse cara, exceto em língua portuguesa, realmente tirou nota máxima em todas as outras matérias. Impressionante! Estou rendido. Isso é algo incrível. Ele realmente tem talento. Na sala de transmissão, Vei ficou perplexa. Ela olhou para minhas informações e aquele vídeo da entrevista. Meu marido, com quem estou casada há 5 anos, é o campeão do exame nacional. Embora esteja confusa, mas não posso deixar de acreditar que isso é verdadeiro. O diretor ao lado parece uma criança curiosa neste momento. Ele olha para Vei e pergunta o que está pensando. Casados há 5 anos. Ele nunca mencionou que era um estudante brilhante. Vei se lembrou. E não tinha a menor lembrança disso. Vei diz ao diretor com convicção que ele nunca falou que era o campeão do exame nacional. As pessoas na sala de transmissão ficaram chocadas ao ouvir isso. Campeão do exame nacional. Quem recebe uma honra assim certamente deve se gabar, não é? Especialmente quando está namorando. E ele simplesmente não mencionou nada. Os fãs na sala de transmissão também estavam comentando. Incrível! Se eu fosse o campeão do exame nacional, com certeza eu me gabaria. Especialmente durante o namoro. Para fazer minha namorada me admirar. Isso é realmente muito discreto. Eu não contei a Vei por tantos anos. Será que eu sou um santo? Não tenho nenhum traço de vaidade. Talvez, como disse aquele vídeo da entrevista, isso era apenas algo esperado. Mais da metade das 400 mil pessoas na transmissão ao vivo estavam encantadas por mim. Eu não só tenho habilidades reais, como também sou muito discreto. Não se vê um pingo de vaidade. Isso faz com que todos tenham que admirar. Os fãs na transmissão ao vivo de repente mudaram de assunto. O fato do primeiro lugar no exame nacional já está confirmado. Quem pode verificar se ele é professor da Universidade de Wudalcoe? Certo. Alguém pode checar se ele é professor da Universidade de Wudalcoe? Eu acabei de pesquisar na internet. Para se tornar um professor universitário, é necessário fazer uma contribuição significativa no mundo acadêmico. Se ele realmente for professor da Universidade de Wudalcoe, isso é um tanto surpreendente. No estúdio de transmissão, o diretor disse nesse momento: eu conheço um professor da Universidade de Wudalcoe. Vou fazer uma ligação para perguntar a ele. Os fãs na transmissão ao vivo estão todos de olho no diretor. Eles querem saber se eu realmente sou um professor da Universidade de Wudalcoe. O diretor fez uma chamada. Após alguns segundos, a chamada foi atendida. Do outro lado da linha, havia a voz de um homem de meia idade. O outro lado simplesmente disse: como é que um grande diretor se lembrou de me ligar? O diretor respondeu educadamente: tenho um favor a pedir a você. O homem de meia idade do outro lado da linha respondeu prontamente: que favor? Desde que eu possa ajudar, está tudo bem. O diretor disse: não é nada demais. Apenas ouvi dizer que há um professor na sua escola chamado Chuzé. Não sei se você o conhece. O homem de meia idade do outro lado disse: parece que eu tenho uma leve lembrança. Espere um momento. Vou verificar. Certo. Desculpe incomodar você. Em seguida, o som de um teclado digitando começou a soar do telefone. Passados apenas 2 minutos, o homem de meia idade disse: encontrei. Há realmente um professor chamado Chuzé. Ele se tornou professor há 3 anos. Pela foto, ele parece muito jovem. Porque a ligação do diretor estava em viva voz. As pessoas na sala de transmissão ouviram tudo claramente. Ele realmente é um professor da Universidade de Wudalcoe. Em choque, meu cabelo ficou em pé. O campeão nacional do exame de admissão à universidade. E ainda é professor da Universidade de Wudalcoe. Os fãs na sala de transmissão estavam todos com rostos surpresos. Vei, na sala de direção, também estava muito chocada. Sentindo-se incrédula. Meu marido de 3 anos é realmente um professor da Universidade de Wudalcoe. É para ser tão louco assim? Vei então disse ao diretor: poderia pedir para ele enviar uma foto? Talvez seja um homônimo. Em menos de 1 minuto,
O celular do diretor emitiu um alerta de mensagem. Era uma foto instantânea de identificação. A foto era de José. Ele realmente é. O campeão nacional do exame de admissão à universidade é comprovado. A identidade de professor da Universidade de Vodalcourt também está confirmada. Quem ele realmente é? 28 anos. Eu quase esqueci de mencionar. José tem 28 anos. Um professor universitário de 28 anos. Universidade de Vodalcourt. A instituição de ensino mais renomada do nosso país, Longu. O diretor do programa está um pouco chocado neste momento. Eu pensei que este episódio poderia ser muito interessante. Como explorar se eu tenho algum dinheiro escondido, por exemplo. Ele nunca pensou neste episódio. Eu, que estou sendo explorado, realmente tenho essa identidade. Ao lado, Vei também está muito confusa. Ela está casada comigo há 3 anos. Eu pensei que ela me conhecia o suficiente. Nunca pensei que eu tivesse essa identidade. Babaca. Vei está rangendo os dentes. Ela está xingando por dentro. Eu sou a esposa dele. Casais devem ser sinceros uns com os outros. E eu? Ocultei dela uma coisa tão importante. Eu a considero como esposa? Ou será que há algum motivo inevitável? Analisando a situação anterior, aquela mulher queria obter outras informações de mim, mas eu a recusei. Parece que algumas identidades não podem ser divulgadas. No estúdio ao vivo, vocês esqueceram alguns detalhes. Ele parece ter outra identidade. Parece que não posso dizer. Se você não diz, eu até esqueço. Parece que também tenho outra identidade. Deixa eu adivinhar. O homem mais rico do mundo. Os fãs da transmissão ao vivo começaram a especular. Eles ficaram completamente empolgados. Eles estão muito curiosos para saber que outras identidades eu tenho. Neste momento, na sala, Jian Yui me viu com uma expressão indiferente. Disse com um tom resignado. Deixa pra lá. Não vou perguntar. Mesmo perguntando, você não dirá. Eu só quero saber. Um a mais. Se eu posso saber todos os seus segredos. Eu acenei levemente com a cabeça. 1 mês depois. Eu não vou ter a menor reserva. Jian Yui me olhou expectante após ouvir isso. Bom, espero que a identidade que você esconde não me decepcione. Eu a olhei com bastante interesse. E se a minha verdadeira identidade te decepcionar? Ao ouvir isso, Jian Yui me olhou com uma expressão séria. Então eu vou te dar uma surra. Isso é como quando eu estava com meu marido. Eu apenas mostrei interesse. Ele ficou desanimado. Eu vou chutá-lo direto da publicação. Os fãs da transmissão ao vivo ouviram nossa conversa. Um por um, eles riam tanto que não conseguiam fechar a boca. Essa garota é incrível. Ela se atreve a dizer qualquer coisa. Agora o mundo todo sabe que seu marido não está à altura. Ha ha ha. Na sala de direção, Vei ouviu nossa conversa. O rosto ficou mais frio. A partir da situação anterior, embora Mei e não seja minha amante, mas um homem solitário e uma mulher sozinha conversando tão abertamente. Isso deixou Vei muito desconfortável. Vei pensou consigo mesma. Já estão casados. Não sabem que devem manter distância do sexo oposto? Você vai ver. Neste momento, Jian Yui me olhava na tela. Eu quero almoçar. Pelo menos 4 pratos e uma sopa. Com um padrão de banquete nacional. Eu dei uma leve risadinha. Em que ocasião você veio e eu não te servi comida boa? Jian Yui sorriu satisfeita ao ouvir isso. Os ingredientes estão ótimos. Eles serão entregues em breve. Na verdade, Jian Yui vem me procurar principalmente porque está querendo comer minha comida. Desde que há 4 anos ela comeu uma refeição que eu fiz. Ela ficou completamente apaixonada pela minha culinária. Neste momento, o chat ao vivo está muito animado. Uau! Pelo que ouço, a comida do José deve ser deliciosa. O primeiro colocado do exame nacional. Professor de Vodalcourt. Até mesmo a culinária dele é impressionante. Se esse fosse meu marido, eu teria que me dar tapas se brigássemos. Na sala de direção, o diretor olhou para Vei e perguntou: seu marido cozinha bem? Ao ouvir isso, Vei, com uma expressão fria, respondeu com raiva. Desde que casamos, esse idiota só entrou na cozinha uma vez. O que ele cozinhou parecia picles. Desde então, nunca mais deixei ele entrar na cozinha. As palavras de Vei tornaram o chat ao vivo ainda mais animado. Haha! Como eu? Eu nunca revelei que sou um chefe de nível 3. Agora minha esposa cozinha todos os dias. É a mesma coisa, parceiro. Mas meu certificado de chefe foi encontrado pela minha esposa anteontem. Eu ainda levei uma surra.
Agora sou eu que cozinho todos os dias. Eu choro. Vei 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 olhou para o chat com uma expressão furiosa. Maldito Chuli. Quando estávamos namorando, eu entreguei tudo a ele. Sem nenhuma omissão. Mas ele me escondeu tantas coisas. Os fãs na transmissão ao vivo viram Vei 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 e começaram a zombar de sua expressão instável. História. Olhando para o olhar de Vei Vei Vei, Chuzé provavelmente vai se dar mal. Neste momento, os fãs também estavam muito curiosos sobre minhas habilidades culinárias. Queriam ver como realmente eram minhas habilidades na cozinha. Não demorou muito e a campainha tocou. Era a chegada dos ingredientes. Eu olhei rapidamente para Mei Yui. O tempo é muito curto. Então vou fazer algumas coisas simples. Repolho cozido em água. Tofu de venci. Cabeça de leão. Carne dompo. Pode ser. Jian Yui respondeu alegremente, embora ela quisesse muito comer mais pratos da banquete nacional. Mas agora é evidente que não há tempo suficiente. Só posso fazer alguns pratos que não são muito complicados. Eu peguei os ingredientes e entrei na cozinha. Lavei e preparei os vegetais. Em seguida, comecei a fazer o primeiro. Tofu venci. Coloque um bloco de tofu de coalho em uma tábua colorida e comece a cortá-lo em tiras. O tofu venci testa muitas habilidades de corte. É necessário cortar milhares de tiras muito finas de tofu. Neste momento, a sala de transmissão ficou ainda mais animada. Essas habilidades de corte são incríveis. Chuzé parecia um grande chefe. Na sala de direção, Vei 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 me observava cortando vegetais com inveja. Embora ela não seja uma chefe profissional, mas ela cozinha há muitos anos. Ela pode ver que minha habilidade na cozinha é ótima apenas pelo meu corte. O assistente ao lado riu de forma sarcástica. Agora você sabe que Chuzé sabe cozinhar. Ele te enganou por tantos anos. Como você planeja lidar com ele? Ao ouvir isso, Vei 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 fez uma expressão séria e disse: quando o programa terminar, eu vou fazê-lo cozinhar a vida toda. Os fãs na sala de transmissão riram ao ouvir as palavras de Vei Vei Vei. Haha! Chuzé está em apuros. Coitado do Chuzé. Ele ainda não sabe que seu segredo já foi descoberto pela esposa. Eu estou ocupado na cozinha. Depois de cortar a soja em tiras, comecei a cortar o frango em tiras. Jian Yu estava atrás de mim, observando-me enquanto eu trabalhava. É como se estivesse admirando uma obra de arte. Regras de sempre. Eu farei a refeição antes das 10h30. Você deve terminar e sair antes das 11h30. Minha esposa termina o trabalho às 11h30. Entendi. Que chato. Jian Yui respondeu insatisfeita. Os fãs riram alto após ouvir isso. Isso soa como se estivesse traindo alguém. Se isso fosse visto de outra maneira por Vei Vei Vei, Vei 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 com certeza achou que Chuzé a estava traindo. No estúdio da transmissão, Vei 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 ficou tão irritada que acabou rindo ao ouvir minhas palavras. Isso é medo dela voltar para casa de repente. Então ela vai me pegar de jeito. Daqui a pouco, quando ele terminar de cozinhar, eu vou ligar para ele e dizer que estou voltando para casa. O ajudante ao lado começou a imaginar. A cena riu imediatamente. Ha ha ha. Isso deve ser muito interessante. Neste momento, na cozinha, Jian Yui olhou para mim e perguntou. Ouvi meu avô dizer. O chefe de cozinha do banquete nacional também trocou experiências culinárias com você. O chefe disse que suas habilidades superam as dele em 3 pontos. Ao mencionar isso, eu estava ocupado e falando ao mesmo tempo. O que está acontecendo com a comida? Mas dizer que eu tenho uma leve vantagem. Isso é o chefe sendo modesto. Meu nível e o dele devem ser semelhantes. Então você também é muito bom. Jian Yui me olhou com admiração. O primeiro lugar no exame nacional. E 5 questões de volta ao professor universitário. Além de ter habilidades culinárias que rivalizam com as do chefe de cozinha do banquete nacional. Isso é realmente impressionante. Principalmente porque ele é tão bonito. Na cozinha, eu estava ocupado enquanto conversava com Jian Yui. O tempo passou rapidamente e já eram 10h30. Eu já preparei alguns chás. Eles parecem ter cor, aroma e sabor excelentes. De dar água na boca. Eu servi um prato de arroz e passei para Jian Yui. Coma rápido. Assim que terminar, vá logo. Jian Yui revirou os olhos. Sua esposa não vai voltar. Do que você tem medo? Eu bebi um gole de água e respondi calmamente. Embora minha esposa não vá voltar para almoçar, mas às vezes ela volta para descansar à tarde. Coma logo. Assim que terminar, se apresse. Jian Yui disse segurando a tigela. Vei Vei também deve ter notado algo, certo?
Nós dois estamos limpos e inocentes. Eu a olhei rapidamente e disse: então ela precisa acreditar nisso. Neste momento, na sala de transmissão, Vei pegou o celular e ligou para mim. Eu olhei para o celular que estava tocando. Imediatamente tive uma sensação de que algo não estava certo. Eu atendi o telefone, tentando manter a voz calma. Que pesado. Velho amigo. Vei sorriu com os lábios curvados e disse: amor, a empresa está sem energia. Hoje eu saí mais cedo do trabalho. Estarei em casa em 10 minutos. Fique em casa esperando eu preparar o jantar. Ao ouvir isso, eu entrei em pânico. Tudo bem, tudo bem. Eu vou esperar você voltar. Desliguei o telefone. Eu olhei nervosamente para Jian Yui, que estava comendo vorazmente. Pare de comer. Vei vai voltar em alguns minutos. O quê? Jian Yui também ficou alarmada ao ouvir isso. Se Vei me visse jantando sozinha com ela. Isso realmente seria uma situação sem explicação. Neste momento, não posso me importar com isso. Corri até a cozinha e peguei algumas caixas de prata. Coloquei tudo dentro delas. Segurando rápido. Vamos rápido. Jian Yui apanhou a caixa de comida em pânico, trocou de sapatos rapidamente e saiu. E eu imediatamente guardei os pratos e talheres. Em seguida, abri a janela para ventilar. Terminei de lavar os pratos e talheres em 3 minutos. Uma vez finalizado. Depois de terminar isso, sentei no sofá ofegante. Olhei ao redor. Soltei um suspiro de alívio. Ainda bem que deu tempo. Foi por pouco. Neste momento na sala de transmissão ao vivo, incontáveis fãs riram alto. Vei na sala de produção e o diretor também acharam muito engraçado. Especialmente Vei estava rindo descontroladamente. Havia uma sensação de prazer após a vingança. Mas isso ainda não foi o suficiente. Vei pegou o celular novamente. No segundo seguinte, vi a chamada de Vei. Não pude deixar de sentir confusão. O que aconteceu? Esposa. Vei suspirou e disse: ai, marido. A empresa está ligando novamente. O chefe me pediu para voltar ao trabalho. Ao ouvir isso, 1000 pensamentos confusos passaram pela minha mente. Mas ainda tenho que fingir que estou muito calmo. Tudo bem. Eu entendi. Ao ouvir isso, Vei tentou conter o riso. Almoce sozinho hoje. Eu vou desligar, tá? Depois de desligar o telefone, Vei agitou os braços 2 vezes, animada. Os espectadores da transmissão ao vivo também riram às gargalhadas. Xuze deve estar muito incomodado agora. Ha. A comida que eu demorei tanto para fazer. Não deu nem tempo de comer e já acabou. Ha. Na sala de direção. Vei está muito feliz agora. Eu a traí levando outra mulher para casa. Embora seja inocente. Mas ela ainda está muito brava por dentro. Agora ela está me fazendo pagar. A raiva dentro dela já se dissipou pela metade. O diretor do programa também está muito feliz. O resultado deste episódio foi inesperado. O número de espectadores online na transmissão já ultrapassou 500 mil. O diretor sorriu e disse a Vei: é só o primeiro dia e já descobrimos tantos segredos do seu marido. Olhando para a situação de hoje, seu marido ainda tem segredos. Deve ser descoberto nos próximos dias. Vei ficou curiosa depois de ouvir. O que mais o marido dela está escondendo? Nem mesmo Jian Yui sabe. O status de campeão do exame nacional e professor pode ser explicado pelo fato de que ele não se importa. Um mestre da culinária tem medo de cozinhar todos os dias. Mas o que ele poderia estar escondendo mais? Não só Vei e o diretor estão especulando. Inúmeros fãs na transmissão ao vivo também estão conjecturando. O que ele realmente esconde em relação à sua identidade? E por que ele precisaria esconder? Agora, todos estão especulando se eu tenho outras identidades. Eu vejo a mim mesmo na transmissão ao vivo. Peguei o telefone e disquei um número. Coloquei no viva voz e deixei sobre a mesa. A chamada foi atendida. A voz de um homem de meia idade saiu. Professor Shu. O que você precisa? Por favor, mande-me dizer. Eu sorri ao ouvir. Afinal, você ainda é um presidente de empresa. O que posso te pedir? O homem de meia idade fala de maneira muito respeitosa. Não se pode dizer assim. Você é um verdadeiro professor. A empresa chegou até aqui. Tudo isso é graças ao seu apoio. Ao ouvir isso, sorri desolado. Não vamos falar sobre isso. O velho costume. Vamos conversar um pouco. E então me transfira 100 mil. O homem de meia idade perguntou curioso. Professor Shu, você claramente tem muito dinheiro.
Por que você não conta isso à sua esposa? Não respondi a ele. Em vez disso, sorri levemente e disse: daqui a um mês, vou ser sincero com minha esposa. Naquela hora, não precisaremos mais fingir a conversa. O homem de meia-idade riu ao ouvir isso. Se sua esposa soubesse quanto dinheiro você tem, ela provavelmente ficaria de queixo caído. Nós dois conversamos por um tempo e desligamos o telefone. E o chat da transmissão ao vivo explodiu novamente. As mensagens estavam voando sem controle. Aperto. Parece que a identidade oculta de Chuzé vai aparecer. A pessoa que estava na linha era o presidente de uma empresa. E ele fala com tanto respeito por Chu. Chuzé parece ser muito rico. Por que ter dinheiro e esconder da esposa? O diretor na sala de transmissão ficou confuso. Achava que a próxima cena não seria tão interessante quanto o começo, mas acabou soltando uma bomba. A assistente olhou para Veivei e perguntou curiosa: Irmã Veivei, você viu o saldo do cartão de Chuzeyin? Veivei balançou a cabeça, resignada. Neste momento, ela também estava confusa. Ele não trabalhou nos últimos 5 anos. Ele só saiu de casa algumas vezes. Ele não deve ter muito dinheiro. Nesse momento, alguém enviou uma mensagem no chat da transmissão ao vivo. O que os pais de Chuzé fazem da vida? Ele é um filho de pai rico? Veivei viu a mensagem e respondeu: meus sogros apenas abriram um pequeno supermercado. Faz mais de 10 anos. Portanto, meu marido não pode ser um filho de pai rico. As palavras de Veivei fizeram os fãs pensarem em outra direção. Não será algo ilegal, vai? Pensem bem. Por que ele quer esconder isso da própria esposa? Talvez esse dinheiro não tenha uma origem lícita. Veivei olhava para os comentários na tela. Seu rosto ficou um pouco pálido. A assistente ao lado, vendo a situação, rapidamente tentou confortá-la. Não ouça o que eles dizem sem pensar. Eles também estão apenas especulando. O diretor ao lado também comentou: estou com a mesma opinião que Shura. O dinheiro de Chuzé deve ter sido ganho naquela empresa. Neste momento, na transmissão ao vivo, WK estava sentado no sofá assistindo à TV, parecendo estar bem à vontade. De repente, o telefone tocou. Tio Zan. O que fez você se lembrar de me ligar? No telefone, Tio Zan riu. Chuzé, você é livre. Faz tempo que não nos vemos. Amanhã vou te chamar para tomar um drink. Eu ri e respondi: Tio Zan, se você quer comer a minha comida, é só dizer. Ha ha ha. Então, não vou me segurar. Conversamos por vários minutos antes de desligar. Do outro lado, no escritório do chefe da segurança pública de Jiangnan, o diretor Zhang Jiangu tinha um leve sorriso no rosto. Explorar a outra metade. Um programa interessante. Neste momento, os fãs na sala de transmissão começaram a enviar comentários. Amanhã alguém vai visitar o Gu. E se chamam de Tio Zan. Será que vai ser como aquela mulher? E revelaram as outras identidades do Chuzé, não é? Veivei viu os comentários e lembrou-se, dizendo: eu nunca ouvi falar de nenhum Tio Zan. O assistente ao lado ficou sem palavras. Quantas pessoas você conhece que o Chuzé conhece? Veivei pensou um pouco e respondeu: eu também já vi alguns. No encontro de colegas de 2 anos atrás, eu conheci cerca de 20 dos colegas dele, mas já não me lembro como eles eram. O assistente deu um tapa na testa. E os amigos dele? Quantos você conhece? Veivei respondeu com certeza. Mas essa pessoa está no exterior agora. Veivei terminou de falar. Seu rosto ficou muito mais frio. Aquela mulher de antes, Jian Yui, e o tio Zan com quem acabei de falar. Eu não conheço nenhum deles. Além disso, eles parecem muito próximos de Chuzé. Neste momento, os espectadores da transmissão ao vivo começaram a enviar mensagens novamente. Veivei, você é tão triste. Seu marido esconde tudo de você. Sua identidade e passado. E as pessoas que ele conhece. Você não sabe de nada. Veivei olhou para as mensagens. Ela se sentiu um pouco injustiçada. Ela é a esposa de Chuzé. Ela abriu seu coração para ele. Mas ele esconde tudo dela. O tempo passou rápido e chegou a hora de sair do trabalho. Veivei se despediu do diretor. Depois de cumprimentá-lo, ela foi direto para casa. Depois que a assistente fechou a transmissão, ela hesitou e disse ao diretor: Diretor, é fácil que o programa invada a privacidade de outras pessoas durante a transmissão. Por exemplo, aquela mulher que apareceu enquanto estávamos comendo. Nós também gravamos isso. Se a pessoa reclamar. O diretor ouviu e respondeu com um sorriso: vá em frente. Esses problemas a equipe do programa já tinha pensado.
Vai ser resolvido. A assistente acenou levemente com a cabeça. E não disse mais nada. Na manhã seguinte, enquanto comia, perguntei a Vei-Vei: Você vai voltar para almoçar? Ao ouvir isso, Vei-Vei ficou sem palavras. Ela já havia pensado que eu perguntaria isso. Se ela voltar para casa para almoçar, então o tio Zan não virá para casa. Surge a pergunta que tem sido feita a cada poucos dias ao longo dos anos. Isso deixou Vei-Vei extremamente irritada. Mas ela respondeu com um semblante calmo: Não vou voltar para almoçar. Neste momento, já havia inúmeras fãs esperando na transmissão ao vivo. Isso é estranho. O que há para esconder? É verdade. Não há nada a esconder se amigos normais vêm à casa, certo? Os fãs estavam todos confusos. Na tela da transmissão ao vivo, eu estava ao telefone. Tio Zan. Que horas você chega? Zhang Jiangu disse rindo. Por volta das 10 horas. Eu ainda tenho algumas coisas para resolver. Tudo bem, não precisa ter pressa. Depois de trocar algumas palavras, eu fui preparar os ingredientes. Até às 9h30, Zhang Jiangu terminou de se ocupar e saiu dirigindo. Ontem, após receber as instruções da chefia, ele investigou o grupo que explora a outra metade do programa. Descobriu que era um programa totalmente novo. E para aumentar o mistério em torno de Xu Ze, a chefia fez questão de aparecer na sala de transmissão ao vivo. O diretor Zan suspeita que a chefia queria, através de uma abordagem de entretenimento, expor a identidade de Xu Ze. Assim, haveria mais pessoas dispostas. E mais pessoas prestando atenção. Mas como eles saberiam que estavam explorando? A outra metade do grupo estava explorando Xu Ze. Parece que Xu Ze não sabia que estava sendo transmitido ao vivo o tempo todo. Quanto à sua esposa, Vei-Vei, ela definitivamente não sabia de nada. Será que a chefia implementou proteção de 24 horas para Xu Ze? Pensando bem, isso parece um pouco irreal. Após chegar ao destino, Zhang Jiangu olhou de esguelha para o carro de direção preto lá embaixo, e então subiu apressadamente as escadas. Há quanto tempo Zhang Jiangu apareceu na transmissão ao vivo? Estou muito ocupado ultimamente. Faz tempo que não consigo vir comer de graça. Quando eu me aposentar um dia, não serei mais o chefe da polícia. Eu venho comer de graça todos os dias. Yui. O estúdio ao vivo de repente explodiu. Os comentários começaram a voar. Chefe da polícia. A identidade desse tio Zan deixou o diretor. O diretor dentro do estúdio ficou em choque. Transmitir ao vivo sem autorização é ilegal. A equipe do programa já previa que isso aconteceria. Eles originalmente planejavam resolver com dinheiro. Mas agora essa situação não pode ser resolvida com dinheiro. Neste momento, os comentários estavam voando pelo estúdio ao vivo. Esse programa provavelmente vai ser cancelado. O diretor olhou para os comentários. E olhou para o tio Zan na transmissão. Ele ficou um pouco nervoso. O que acontece? Deve parar ou continuar? Parar a transmissão causaria grandes perdas. Mas se não parar a transmissão? Depois de hesitar, o diretor disse com firmeza: Continuar. Eu assumirei as consequências. Este tio Zan também pode não ser o diretor da Polícia de Segurança Pública. Os fãs na sala de transmissão começaram a comentar ao ouvir as palavras do diretor. É muito simples saber a identidade do tio Zan. Pessoas em posições como essa. As informações são todas públicas. É só procurar na internet para descobrir. Sim, sim, sim. Vou procurar agora mesmo. O diretor também imediatamente começou a pesquisar online. Ele encontrou em um instante. Existem até fotos lá. O diretor olhou para o tio Zan na tela da transmissão. E olhou novamente a foto de Zhang Jiangu na internet. De repente, seu rosto ficou pálido. Este tio Zan é de verdade. Neste momento, o diretor se sentiu angustiado. Não disseram que Xu Ze era apenas um programador? Como ele conhece esse grande chefe? Vei estava completamente confusa durante todo o tempo. Como o marido dela poderia conhecer esse grande Deus? E ainda por cima, ele escondeu isso dela. Vei também se sentiu muito confusa. O que será que o marido dela está escondendo? Neste momento, na tela da transmissão, eu já coloquei os pratos prontos na mesa. Tio Zan, no futuro, você vai querer comer minha comida? Provavelmente sim. Zhang Jiangu estava comendo feliz. Ele ficou surpreso ao ouvir minhas palavras. Por quê? Eu disse rindo suavemente. Eu pretendo me mudar para a capital, mas voltarei todo ano para dar uma olhada. Zhang Jiangu perguntou confuso. Por que se mudar para a capital se aqui está tão bom? Não estamos bem aqui? Eu ri.
É realmente bom. Mas não disse muito mais. Na verdade, Anjiango não sabe muito sobre minha identidade detalhada. Depois de 10 meses, minha identidade será revelada. É bem provável que eu tenha que me mudar para a capital, principalmente por causa das coisas que eu tenho em mãos, que fazem muitos países ficarem invejosos. Se eu continuar em Jiangnan, minha família estará em perigo. Nesse momento, os comentários na transmissão ao vivo começaram a flutuar novamente. Shuzia vai se mudar para a capital no próximo mês. Na capital, cada pedaço de terra vale ouro. Quero comprar uma casa maior. Provavelmente vai custar mais de 10 milhões. A assistente no estúdio não pôde deixar de perguntar curiosa. Irmã Veivei, vocês vão viver na capital, né? Veivei ainda está meio confusa. Não sabe de nada. Este ainda é o marido dela? Desde que o programa começou, ela percebeu que estava se tornando cada vez mais estranha em relação a esse marido. Neste momento, Anjiango está saboreando uma deliciosa refeição na transmissão ao vivo. Os pratos que você faz são os melhores que já comi. Aqueles grandes restaurantes não chegam aos seus pés. Se você fosse ser chefe, ganharia muito em um mês. Ponto. Eu sorri e disse: ser chefe é muito cansativo. Eu quero passar mais tempo com minha esposa. Nos últimos 5 anos, aproveitei muito estar com Veivei. Agora, meu valor será revelado em breve. Eu vou me dedicar ao trabalho agora. Zhang Jiangu comeu e riu. Sua esposa não sabe nada sobre seu passado, certo? Eu acenei com a cabeça. Eu mantive isso em segredo muito bem, principalmente porque Veivei está um pouco apaixonada. Ela confia em mim incondicionalmente. Zhang Jiangu riu e disse: se Veivei soubesse que você é o primeiro lugar do exame nacional, outra vez é um professor honorário da Universidade de Wudalkou, ele ficará muito surpreso? Eu sorri e disse: está tudo bem. Esses 2 títulos são medianos. Zhang Jiangu ficou sem palavras. Esses 2 títulos ainda são comuns. Mas a outra identidade é realmente bastante comum. De repente, Zhang Jiangu se lembrou de algo. Você planeja esconder isso da sua esposa? Eu balancei a cabeça e disse: mês que vem, eu vou contar tudo a ela. Zhang Jiangu perguntou com um pouco de incerteza: devemos contar a ela sobre aquilo também? Eu assenti com a cabeça. Uma leve confusão apareceu nos olhos de Zhang Jiangu. 4 anos atrás, ele assinou um acordo de confidencialidade. O conteúdo era que ele não podia revelar a identidade do jovem do ano anterior. Naquela época, ele ainda estava muito confuso. Essa identidade precisa ser escondida? Depois de comer bem, Zhang Jiangu me deu um tapinha no ombro e sorriu. Jovem Shu, nós nos conhecemos há 10 anos. Há algo em que eu possa ajudar? Eu me sinto um pouco envergonhado para falar. Após o tio Zhan sair, a sala de transmissão ficou animada novamente. Na verdade, o diretor Zhan conheceu Xu Zé porque ele é o primeiro colocado nacional. No entanto, ouvindo o que foi dito antes, o diretor Zhan claramente sabe outra identidade de Xu Zé. Eu pensei que ele diria isso. Essa maldita curiosidade minha. Neste momento, o diretor na unidade de transmissão está em dúvida se deve parar Zhang Jiangu e se desculpar com a outra parte. Depois de hesitar por um tempo, decidiu pegar o telefone e ligar para o investidor. O programa está enfrentando problemas. No entanto, o diretor não conseguiu terminar sua frase. Foi interrompido do outro lado da linha. Eu sei. Faça bem sua parte e está tudo certo. O resto eu resolvo. Após desligar o telefone, o diretor respirou aliviado. Neste momento, Veivei na sala de direção. Olhando a tela da transmissão, ela ficou cada vez mais confusa. Na imagem, eu estou deitado no sofá assistindo TV. Eu me sinto um pouco entediado. Mas se eu sair para me divertir, o acionista também precisa de companhia, o que não faz muito sentido. A esposa do acionista acompanhando. O que isso significa? Além disso, por causa da identidade, há um grupo de pessoas me protegendo em segredo 24 horas por dia. Isso me faz sentir um pouco desconfortável. Pensando bem, ainda acho melhor ficar em casa. De repente, o celular tocou. Eu imediatamente atendi. Velho Jian. Do outro lado da linha, o velho Jian disse sorrindo. Minha neta disse que a paisagem aí é agradável. Estou planejando passear amanhã. Primeiro, vou aí para tomar algumas bebidas. Eu sorri sem opções ao ouvir isso. Pensei, lá vem mais um que quer comer de graça. Depois de desligar o telefone, os internautas na sala de transmissão continuavam enviando comentários. Não consegui ouvir a voz do outro lado da linha.
Mas o José disse que ia ao aeroporto buscar alguém. Pode ser outro grande chefão? Como é possível que sejam todos grandes chefes? Se forem todos grandes chefes, seria um pouco surreal. Na sala de direção, Vei estava um pouco confusa novamente. Alguém vai vir para casa de novo? Na manhã seguinte, após uma série de perguntas semelhantes, Vei saiu de casa com uma expressão carrancuda. Ao entrar no elevador, Vei se sentia um pouco desconfortável. Embora já soubesse que eu não iria falar sobre alguém vindo visitar hoje, mas ela ainda se sentiu um pouco mal. 10 horas da manhã. No aeroporto de Jiandina. Um velho de espírito vibrante vestido com traje tradicional chinês. Um idoso de aparência robusta apareceu no saguão, acompanhado por um homem de meia-idade vestido de terno. Ao lado, havia um homem de meia-idade. Vovô. Tio Zhan e Zhang. Nesse momento, uma figura alta correu em direção aos dois. O velho, ao ver a figura, não pôde deixar de rir. Já estou em Jiangnan há quase 5 dias, certo? Nestes últimos dias, você foi novamente festejar na casa do José? A figura alta ficou sem palavras ao ouvir isso. Que nada! Eu só fui uma vez festejar. E, além disso, a esposa dele decidiu voltar para casa de repente. Eu fiquei tão assustado que nem consegui comer. Peguei a caixa de comida e saí correndo. Jian Yui se lembrou daquele dia e achou tudo muito sem graça. Ficou igual ao que. O velho riu alto ao ouvir isso. Na casa do Zhao Si José. Na casa do Wei. Ele deve estar ocupado na cozinha agora. Jian Yui ficou ainda mais sem palavras ao ouvir isso. Vovô, por que você não disse isso antes? Eu já reservei um restaurante. Minha melhor amiga ainda está esperando lá. Um momento. Pensando um pouco, disse. Então você pode ir comer com sua amiga. Jian Yui ficou tão chateada que parecia que ia vomitar sangue. Então vamos levar você e o tio Zhan para a casa do José. Meia hora depois. Jian Yui levou seu avô e o tio Zhan. Eles foram deixados na entrada do meu prédio e então partiram. Neste momento, os fãs na transmissão ao vivo estavam entediados, rolando a tela. E os convidados? Por que ainda não chegaram? Já faz tanto tempo que as flores murcharam. Eles estavam apenas assistindo José cozinhar. Eles queriam saber quem era a pessoa que estava vindo visitar hoje. Mas agora não se via nenhuma sombra de alguém. O assistente viu os comentários e riu. Pessoal, só esperem mais um pouco. Está quase na hora das 11. Eles devem estar quase chegando. Neste momento, ouviu-se uma batida na porta. Eles ouviram a batida na porta da transmissão ao vivo. Em seguida, eu saí da cozinha. Os fãs na transmissão ao vivo instantaneamente ficaram animados. Eu cheguei cedo, às 8 da manhã. As pessoas na sala de transmissão instantaneamente se animaram. Todos estavam concentrados assistindo a transmissão ao vivo. Então, 2 pessoas começaram a aparecer lentamente na tela. O velho em trajes tradicionais tinha uma aparência extraordinária. E o homem de meia-idade, vestido de terno, parecia também não ser uma pessoa comum. Professor Shu, quanto tempo? Zhang Yu ficou um pouco nervosa ao me ver. Os fãs na sala de transmissão começaram a comentar sobre essa cena. Esse homem parece ser uma pessoa de sucesso. Diante de José, ele estava se mostrando um pouco submisso, não? Na sala de transmissão, a assistente estava olhando para o homem de meia-idade e achava que ele parecia familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Vei observava a tela com curiosidade. Ele tinha a sensação de que esse homem de meia-idade, ao enfrentar seu marido, tinha uma postura como a de um subordinado diante de seu chefe. Eu vi que a atitude de Zhang Yu era um pouco resignada. Não faça isso. Você é 20 anos mais velho que eu. Ele é o presidente que gerencia dezenas de milhares de pessoas. Como pode ser sempre assim? O chat da transmissão explodiu. Este homem é o presidente que gerencia milhares de pessoas. Quão grande é a empresa? A assistente parecia confusa. Que professor conseguiria fazer um presidente de empresa se curvar? Quanto a Vei, ela estava ainda mais confusa. Ele só sabia que seu marido era um pouco misterioso. Mas ver com seus próprios olhos um presidente se curvar diante de mim. O coração dela ainda foi impactado. Na transmissão ao vivo, Zhang Yu ainda parecia muito tímido. Seu olhar para mim era um pouco complexo. Em seu coração, eu não sou apenas a pessoa que ele admira, mas também sou o benfeitor de toda a sua família. 4 anos atrás, a filha foi diagnosticada com câncer. O médico disse que sua filha não viveria mais de 1 ano. Como pai, ele assistia sua filha doente e se sentia impotente.
Ele estava desesperado na época. Nesse momento, ele recebeu uma notícia que lhe trouxe esperança. Que havia um experimento médico que precisava de 100 pacientes para testar um medicamento. Este experimento é direcionado a pacientes com câncer. Assim, ele levou a filha para participar. Após o tratamento com medicamentos, a doença da filha dele melhorou milagrosamente. As células cancerígenas foram completamente eliminadas em 2 semanas. Depois soubemos que a pessoa que superou o câncer se chamava José. E a produção em massa do medicamento contra o câncer também está acontecendo em sua empresa. Desde então, ele começou a ter contato comigo. Zhang Yu me olhou seriamente e disse: Professor Xu, obrigado por salvar minha filha. Eu disse, sem saber o que fazer, que você sempre precisa me agradecer toda vez que nos encontramos. Nesse momento, os espectadores da transmissão ao vivo estavam muito emocionados. Na verdade, esse homem estava se humilhando diante de Xuzé. Por que Xuzé salvou seu filho? Zhang Yu me olhou com uma expressão séria e disse: Professor Xu, se você não tivesse superado o câncer, minha filha talvez já tivesse partido há 3 anos. O senhor salvou minha filha. Você é o benfeitor de toda a minha família. As palavras de Zhang Yu instantaneamente acenderam a sala de transmissão. Superou o câncer. Verdadeiro ou falso? Quantos anos tinha Xuzé há 4 anos e meio? Os fãs estavam se sentindo incrédulos. Eles só lembram que foi anunciado há 4 anos. Uma notícia que chocou o mundo. O câncer foi superado. E todos os tipos de câncer. Após o anúncio, naquele ano, o mundo inteiro ficou chocado. O povo de Waxi estava mais feliz e orgulhoso. Porque quem superou o câncer foram os chineses. A única pena é que não foi revelado quem exatamente superou o câncer. E agora informar-lhes que quem superou o câncer é Xu Li. É difícil de acreditar. A senhora é de deixar todos incrédulos. Wei está com uma expressão confusa. O marido dela superou o câncer. Como ela não sabe disso? Especialmente porque ela se casou comigo há 5 anos. Embora eu tenha saído algumas vezes, mas a maior parte do tempo fico em casa. Onde é que eu teria tempo para pesquisar câncer? Não é possível que eu pesquise isso em casa, certo? Os comentários na transmissão ao vivo ainda estão voando. Os internautas questionam se isso é um efeito intencional da equipe de produção. O diretor bateu no peito e garantiu: Fiquem tranquilos. De jeito nenhum chamamos um ator. Mesmo que nossa equipe seja incrível, não iríamos chamar o chefe da polícia para isso. Estão me considerando demais. Os fãs que ouviram as palavras do diretor começaram a refletir. O que o diretor disse faz sentido. Então como podemos provar agora que o câncer foi superado por Xuzé? Eu ouvi as palavras de Zhang Wang e disse resignado: Sou um pesquisador. Esse é o meu trabalho. Zhang Yu continuou a falar sério. De qualquer forma, você é meu benfeitor. Eu acenei e não disse mais nada. Sente-se e converse. Eu preparei 2 xícaras de chá e entreguei a elas, sorrindo. Os belos. Você planeja ficar alguns dias? O velho tomou um gole de chá. Ele sorriu resignado e disse: No máximo, ficaremos por 3 dias. Eu ainda sou o reitor da Universidade Wudalkou. Quando me aposentar, vou onde quero me divertir. Neste momento, a sala de transmissão estava completamente silenciosa. Todos estavam sem reação às palavras do velho. O diretor na sala de transmissão também ficou chocado. Ao mesmo tempo, não pôde deixar de ficar apavorado. Se este realmente for o reitor de Wudalkou, então eu definitivamente estou em apuros. Sem a aprovação da Universidade Wudalkou, transmitiram a outra parte sem o consentimento do reitor. Isso. No segundo seguinte, o diretor correu loucamente para a frente do computador. Começou a digitar no teclado. Não só o diretor. Incontáveis fãs também estavam buscando informações. Essas informações são totalmente públicas. É relativamente fácil de encontrar. Em menos de meio minuto, os fãs olhavam para as informações que encontraram. Sentiram um arrepio na nuca. É verdade. Este velho é realmente o reitor da Universidade Wudalkou. A assistente ficou chocada ao ver as informações que encontrou. Ela nunca imaginou que conseguiria transmitir ao vivo para alguém tão importante. Wei instintivamente cobriu a boca. O reitor da Universidade de Wudalkou está tão familiarizado com o marido dela. O humor do diretor é diferente do dos outros. Ele estava mais assustado do que chocado. O tiozão o assustou. O idoso de hoje o deixou tão assustado que parecia que sua alma ia voar. O diretor apressadamente ligou para o investidor. O diretor gaguejou e tremia. Universidade de Wudalkou.
Ele foi interrompido antes de terminar de falar. Eu sei. Continue a transmissão ao vivo. Eu estava sempre de olho na sala de transmissão. O diretor suspirou aliviado após ouvir, mas ainda disse com um pouco de incerteza. A outra parte é o reitor da Universidade de Wudalcoe. Não há realmente nada? O outro respondeu calmamente. Eu disse que não tem nada de errado é porque não tem. Você não precisa se preocupar tanto. Tudo bem. O diretor desligou o telefone tremendo. Ao mesmo tempo, ele estava muito confuso. O investidor tem tanta influência assim? Neste momento, o chat da transmissão ao vivo. Eu sinto que o câncer pode realmente ter sido superado por José. Pensem nas transmissões ao vivo desses dias. As pessoas que visitaram parecem saber da outra identidade de José. A identidade dessa pessoa já está confirmada. Deve também ser possível confirmar indiretamente que José superou o câncer. Neste momento, a imagem da sala de transmissão ao vivo. Nós estávamos comendo e conversando casualmente. Nesse momento, Zhang Wang se levantou. Ele levantou o copo e me olhou. Professor Xu. Mais uma vez, obrigado por salvar minha filha. Eu brindo a você. Eu me levantei um pouco sem opção. Eu brindei com Zhang. Eu também levantei meu copo e disse a Zhang Yu. Nestes anos, eu também não te dei pouco trabalho. Sempre fazendo você se juntar a mim para enganar minha esposa. Zhang Yu riu ao ouvir isso. Os fãs da sala de transmissão ouviram minha conversa com Zhang Yu. Um por um, eles não puderam deixar de lembrar de mim com um misterioso presidente conversando no WeChat. Aquele homem era, na verdade, este homem de meia idade. Haha. Wei Weiwei foi realmente enganada de uma forma terrível. Wei Weiwei na sala de controle agora estava completamente confusa. Afinal, todos esses anos, o marido estava com. Este presidente enganou ele em conversas por 5 anos. Neste momento, na sala de transmissão ao vivo, eu olhei para Zhang Wang e perguntei. Você e o velho Jian estão se divertindo em Jiangnan por 3 dias. Zhang Yu, ouvindo isso, balançou a cabeça levemente e disse. Eu vou voltar amanhã à tarde. A empresa ainda tem muitas coisas para resolver. Quando eu deixar o cargo de presidente do Dongxia Group algum dia, eu poderei vir aqui para te acompanhar com mais frequência. As palavras de Zhang Yu despertaram a curiosidade dos fãs. A identidade do velho Jian já foi revelada antes. A identidade de Zhang Yu ainda não foi revelada. Neste momento, cada um estava pesquisando online sobre o presidente do Dongxia Group. O diretor também imediatamente foi pesquisar online, enquanto digitava no teclado, com o coração batendo forte de medo, orando para que não fosse mais um grande chefe. 30 segundos depois, o rosto do diretor estava pálido. O presidente do Dongxia Pharmaceutical Group se chama Zhang Yu. Nos documentos havia também uma foto de Zhang Yu. O diretor estava tremendo por completo. Esta é mais uma pessoa de alto nível. Como ele pode ser tão azarado? Fazer um programa de exploração. Porém, os grandes chefes que ele encontrou eram todos fora de seu alcance. Ele até queria ligar para os investidores. Mas ao pensar que o investidor estava sempre de olho na transmissão, se fosse para interromper a transmissão, com certeza ele receberia uma ligação. Foi então que ele se sentiu um pouco mais tranquilo. O assistente ao lado e Wei Wei também estavam vendo as informações online. Os dois estavam muito surpresos. Quem vinha visitar Xus eram pessoas importantes. O assistente comentou. O medicamento contra o câncer produzido pela Dongxia Pharmaceutical. Era o medicamento contra o câncer que foi anunciado há 4 anos. Os fãs na transmissão também perceberam. Cada um sentiu um forte impacto psicológico. Isso significava que o câncer havia sido conquistado por José. Estou rendido. Eu realmente admiro José. O câncer foi superado há 4 anos. Naquela época, José tinha 24 anos. Impressionante! Os fãs estavam todos admirados. Wei Wei também estava muito surpresa neste momento. O marido dela é realmente impressionante. Imagem da sala de transmissão. Nós 3 continuamos a conversar descontraidamente. O Sr. Jian me observou com admiração nos olhos. Ele elogiou com palavras. Eu vivi mais da metade da minha vida. É a primeira vez que encontro um jovem tão impressionante como você. Aos 24 anos, você já venceu o câncer. Não há muitos da sua idade que se dedicam à pesquisa científica. Eu balancei a cabeça levemente. Cada um tem suas aspirações. Os ideais de cada um são diferentes. Alguns querem ganhar muito dinheiro. Outros querem se tornar famosos. E alguns querem levar uma vida simples. No centro de pesquisa, há alguns da minha idade. Há alguns que se dedicam totalmente à pesquisa.
Velho Jean acenou com a cabeça. Então ele perguntou curioso: qual é o seu ideal? Eu sorri levemente. Minha expressão se tornou séria. Meu tom também se tornou firme. Meu ideal é muito simples. Quero que todos respeitem a doença. Quero que a humanidade não seja mais atormentada pela doença. Quero que... Minha última frase não foi completamente dita. No meio de uma frase, percebi que as palavras seguintes não poderiam ser ditas para o velho Jian e para Zhang Yu. Eles só sabiam que eu havia superado o câncer, mas não estavam cientes de outras realizações científicas. Antes de obter permissão superior, eu não poderia revelar uma palavra. O velho Jian e Zhang Yu ficaram sérios ao ouvir minhas palavras. O olhar deles para mim estava cheio de reverência. Quantas pessoas nesta era têm o ideal de que todos possam pagar por tratamento? É lutar para que a humanidade não sofra mais com doenças. Num instante, eu me tornei grandioso aos olhos deles. Pense nos capitalistas que fazem pesquisa para desenvolver medicamentos. Tudo é para lucrar. Alguns capitalistas são ainda mais odiosos, pois conseguem desenvolver medicamentos que curam doenças rapidamente, mas ainda assim escolhem medicamentos que levam tempo e têm efeitos lentos. O capital existe apenas para o dinheiro. Neste momento, o número de pessoas online na transmissão ao vivo já é de 700 mil. Eles ouviram o que eu disse, sentindo um respeito profundo no coração. Um respeito que vem do fundo da alma. Alguns dos espectadores que são fãs sem pensar. Neste momento, eles sentem que no passado eram muito tolos, porque antes só seguiam estrelas. Pessoas como Xu Zé, que são pesquisadores anônimos. Deveriam ser essas as pessoas que eles deveriam admirar. A assistente no estúdio também ficou emocionada. Ela olhou para Wei Wei e disse: Irmã Wei Wei, você deve tratar bem o professor Xu, para que o professor possa trabalhar em paz. Ao ouvir isso, o diretor também acenou com a cabeça e disse: sim, sim, sim. Pessoas como o professor Xu precisam ainda mais de uma boa esposa e mãe. Assim, poderão cuidar melhor do professor Xu. Os fãs na transmissão ao vivo ouviram as palavras do diretor e da assistente e começaram a enviar comentários em massa. Wei Wei, o professor Xu trabalha em prol da humanidade. É difícil, mas cuide bem dele. Obrigado, Wei Wei Wei. Wei 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 olhou para a tela e ficou sem palavras. Ela estava pensando em como cuidar bem do seu marido misterioso esta noite. Mas agora todos estão falando assim. Na verdade, isso está parecendo estranho. Wei 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 olhou para a tela e sorriu. Fiquem tranquilos, pessoal. Mesmo que vocês não digam, eu ainda vou cuidar bem do meu marido. No chat da transmissão ao vivo, muitos também começaram a responder. Isso é bom. Estamos muito tranquilos em relação a você. Wei Wei Wei. Vou te ensinar como cuidar do professor Xu. Você deve comprar algumas roupas com um toque especial, como, por exemplo, de enfermeira, ou de CEO, ou de fada. Ha ha ha. Você lá em cima. Você realmente é imoral. Mas eu gosto disso. Enquanto milhares de fãs observam a transmissão ao vivo, alguns estão discretamente fazendo telefonemas. Bruce, eu sei quem está vencendo o câncer. O homem estrangeiro do outro lado da linha disse apressadamente. Quem é? O homem ao telefone sorriu. 500 mil foram depositados na minha conta. Eu te conto agora mesmo. Bruce respondeu calmamente após ouvir. Pode ser. Espero que o que você disse seja verdade. Caso contrário, você sabe qual será a consequência. O homem riu levemente. Fique tranquilo. É absolutamente verdadeiro. O lucro é rápido. O celular do homem recebeu a notificação de depósito. Em seguida, o homem riu levemente para o telefone. Ele se chama Xu Zé. Tem 28 anos este ano. Atualmente mora na cidade sudeste da província de Su. Pesquise no aplicativo de vídeos curtos o programa Explorando o Outro Lado. Você verá ao vivo e saberá. Bruce ficou imediatamente frio ao ouvir isso. 28 anos. Você me acha um idiota? Uma pessoa de 28 anos consegue vencer o câncer? Bruce sentiu que havia sido enganado. O internauta falou de maneira neutra. O que eu digo é verdade. Se não acredita, vá ver por si mesmo. Em seguida, desligou o telefone. 700 mil fãs no chat ao vivo prestaram homenagem. O professor Xu é uma bênção para o Reino do Dragão. A felicidade do povo do Reino do Dragão. O professor Xu é majestoso. Mas, enquanto incontáveis fãs estão empolgados, alguns contatos de organizações estrangeiras escondidas na escuridão começaram a fazer ligações.